poder do Teu Espírito venha sobre ele agora e venha guiando, Senhor, e capacitando ele nessa hora para nos abençoar com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, irmãos? Cheguei um pouquinho atrasado, meu irmão, porque eu estava na correria de um serviço. O diabo achou que eu não ia chegar no culto, né? Mas ele foi envergonhado outra vez, porque nós somos um povo vitorioso, um povo que tem Deus por nós. Quem tem Bíblia aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Que Deus venha falar poderosamente em nossos corações. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 13 e 14. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu quero aqui já agradecer aos irmãos que oraram pela minha avó, missionária Isídia. Esse dia eu mandei mensagem no grupo. Deus seja louvado pela vida dos irmãos e também pela vida do Samuel, que é um filho de um colega meu de trabalho. O estado dele ficou tão decadente, através de uma febre, que ele ficou entubado, ficou na UTI. Mas, graças a Deus, já está melhor. Né? A igreja, irmão, tem um papel poderoso, é orar pelo próximo, orar pelas pessoas, porque nós temos as chaves dos céus. Quem achou diz amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos fazer mais uma oração aqui, testificando e somando com a oração do nosso pastor aqui. Amém? Fecha os teus olhos. Poderoso Deus de Israel, em cuja presença, Senhor, nós te encontramos nesta hora. Estamos aqui te glorificando e te exaltando. O Senhor sabe, meu Deus, o motivo, Senhor, das orações, Pai amado. E a oração, Senhor, antes da ministração, é por causa, Senhor, da guerra, da batalha espiritual travada que é, Senhor, para ministrar a tua poderosa palavra. Aonde estiver, Senhor, meu Deus, em impedimento espiritual, das trevas, dos principados, das potestades, Senhor, abala, Senhor, repreenda, Senhor, queima, lança por terra toda interferência, toda seta do inimigo. Meu Deus, fala, Senhor, no coração do teu povo, através da tua poderosa palavra, como diz a tua própria palavra, Senhor, passa os céus, passa a terra, mas a tua palavra jamais passará. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço, eu te rogo, usa-me, Senhor, sou um servo pequenino na tua presença. Eis-me aqui, Senhor, para ser boca do Senhor, para o teu povo novamente. Assim, meu Deus, faz a tua vontade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, como o pastor falou, acho que é fácil ministrar, não é fácil pregar a palavra do Senhor. Mas o Senhor, quando nos dá a ferramenta, devemos e temos que anelar em usar a ferramenta. Aleluia. Irmãos, para nós começarmos essa história, este sermão, no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5, vai nos narrar uma história muito linda, porque Deus trouxe em meu coração nessa noite para trazer em lembrança na tua memória, no teu coração, de uma forma particular, algumas coisas muito boas, algumas coisas maravilhosas que Deus, anos ou dias, ou algum tempo falou ao teu coração. E no meio deste texto, deste sermão, você vai entender o que Deus quer te trazer em memória, o que Deus quer te trazer em lembrança, através desse texto, através desta ministração. Essa história vai nos contar, irmão, a história
de um sacerdote chamado Zacarias e cuja mulher Isabel. O sacerdote Zacarias, meus irmãos, ele na terra existiu no período do ministério de Cristo, mas antes disso ele trabalhava no templo, ele exercia a religiosidade do culto judaico ali em Israel. A vida de Zacarias, irmãos, possamos dizer que era a vida de um crente boa, maravilhosa, porque o texto vai nos dizer que ele era um homem justo, um homem reto, um homem que era obediente aos mandamentos do Senhor, e também a sua esposa Isabel. Só que essa história, meus irmãos, vai nos constranger algo nos nossos corações. Por quê? Porque o que Deus libera no coração de Zacarias e o que Deus libera no coração de Isabel, de fato, de uma forma fisiológica, não vai se concretizar. O que Deus libera na vida de Zacarias e de Isabel, de uma forma da nossa visão de enxergar e de compreender, a gente não vamos acreditar, a gente não vamos tomar posse daquilo que Deus liberou para a vida deles. Mas o Deus que nós servimos, e o Deus quando abre os seus lábios santos para liberar uma palavra, querendo você aceitar ou não, ela vai se concretizar. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias que a palavra dele não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Zacarias, meus irmãos, estava exercendo o sacerdócio no templo do Senhor. Preste bem atenção, no templo do Senhor. Algumas denominações por aí chamam o antigo templo que foi destruído em 70 anos depois de Cristo como o templo de Salomão. Não é templo de Salomão. O próprio capítulo, como também no livro de Crônicas, vai nos dizer que é o templo de Deus, o templo do Senhor. O templo não é Salomão, porque quem se refere-se ao templo de Salomão está querendo refletir a glória para o homem, mas não, a glória é de Deus, a glória é para Deus. O sacrifício era para Deus naquele período em que era exercido o culto judaico. Outra coisa importante de você entender é que o que Zacarias estava exercendo era no culto judaico, diferente para nós agora, que é a nova aliança. Como assim, irmão Luan? O culto judaico, irmãos, era muito ritualismo para poder se chegar-se a Deus. O culto judaico era muito ritualismo, e isso era incumbido a certas pessoas, sacerdotes, profetas, levitas, diferente. Nós, todo mês, nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, e também Jesus, antes de estar na cruz do Calvário, ele junto com os discípulos, e ele declara: este é meu sangue, este é meu corpo, que será derramado por vós, este é a nova aliança, um novo pacto. Diferente agora que, um exemplo para você entender, as pessoas, para receberem o perdão diante de Deus, tinham que se apresentar ao sacerdote com animais limpos e sem mancha. Hoje, diferente, Jesus é o Cordeiro. Nós se apresentamos e Jesus mesmo, o sumo sacerdote, nos purifica. Antigamente, aproximava-se do templo e tinha que ter muito cuidado para não ser consumido por Deus. Hoje, outrora, entramos dentro da casa de Deus, o Espírito Santo sonda, mas o que estiver imundo, ele purifica. O que estiver contaminado, ele limpa. O que está leproso, ele tira a lepra. O que está aleijado, ele endireita. O que está cego, ele dá vista. O que está mais em pecado, ele purifica. Se a gente formos levar em consideração todas as diferenças, levaríamos horas ou talvez dias. E então Zacarias, ele vai entrar no templo para poder oferecer o incenso ali diante do altar do Senhor. A história vai nos narrar que Zacarias era velho e Isabel era em idade também velha e era estéril. Agora presta atenção, meus irmãos, o cenário para Deus fazer alguma coisa na vida de alguma pessoa, na vida deles.
eram velhos. E o sonho de Zacarias e Isabel era ter um filho, era poder gerar algo. Para quem não sabe, na história judaica, a mulher que era estéril era simbolismo de humilhação, humilhação na sociedade, uma mulher desprezada, uma mulher deixada de lado, uma mulher mal vista, porque não gerava, o seu ventre fechado não gerava. Agora pensa comigo, Zacarias todo ano e Isabel se apresentando culto após culto no templo de Deus. Eu tenho certeza que os olhos das pessoas não era bom para eles. Eu tenho certeza que os lábios para eles não era bom. Por quê? Porque Isabel era estéril e Zacarias tinha um sonho, mas não era realizado. Mas o que instiga em nossos corações é que Zacarias todo ano, todo dia orava. Eles não deixaram a desejar diante de Deus, continuaram obedecendo, continuaram cultuando, continuaram adorando. Sabe por quê? Porque eles não estavam ligados nas coisas que Deus podia fazer, mas pelo que Deus é. Pelo que Deus é, pelo que Ele oferece, tem muita diferença quando nós servimos a Deus. E nessa geração, o que tem de cristãos que se apresenta no templo pelaquilo que Deus oferece, mas não se apresenta diante de Deus pelo que Ele é muitos. Devemos ter cuidado, porque isso leva em consideração até a nossa salvação. Um milagre Deus pode dar, uma cura Deus pode dar, mas eu não posso estar salvo. Eu posso glorificar, eu posso levantar as mãos, eu posso trazer a melhor oferta, eu posso trazer o melhor dízimo, eu posso vestir a melhor roupa, eu posso comprar a melhor Bíblia, eu posso me formar em teologia, mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus pelo que Ele oferece ou pelo que Ele é. Zacarias e Isabel, velhinhos, irmãos, olha aqui exemplo. E Isabel, coitada, uma mulher esnobada, porque a promessa, irmãos, nunca tinha se cumprido, mas eles eram fiéis. A importância de nós perseverarmos diante de Deus. E uma coisa que eu quero trazer no teu coração nessa noite é: o que não está acontecendo na tua vida, ou ainda o que não se concretizou, irmãos, não se apegue a isso. O que interessa para nós é o resultado de estar no céu. É o resultado de estar com Deus. É o resultado de ser salvo. É o resultado de sair da condenação. É o resultado de ser livrado da condenação, junto com Satanás e seus anjos. O resultado melhor é você ver Cristo e Jesus te dizendo: seja bem-vindo, minha filha, meu filho. É o melhor resultado. Jesus disse isso muito bem: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. E lá vai Zacarias entrando no templo, e todos estavam atônitos ali em oração, porque o perigo de o sacerdote ser consumido era muito grande. Hoje, irmãos, temos um grande privilégio de assentarmos e adentrarmos e até estar no meio da glória de Deus, no meio da casa, e não ser consumido. Porque Jesus Cristo, irmãos, morreu na cruz do Calvário, não foi para estar consumindo os pecadores na presença dele, mas é para estar purificando, transformando, libertando, restaurando e te dizendo: você pode, você pode, você pode. Esse é o nosso Jesus. Eu fico encabulado as maneiras que muitas das vezes os ministros, alguém, querem trazer Jesus para as pessoas. Eu fico encabulado, parece um Jesus homicida. Porque o tempo de juízo, irmãos, é só após a morte. Enquanto isso, irmãos, enquanto nós temos fôlego, sempre há um tempo para restart, recomeço. Caiu, Jesus levanta. Pecou, Jesus limpa. Irmãos, está fraco, Jesus dá força. Está sem esperança, Jesus dá esperança. Está sem alegria, Jesus alegra. Aleluia.
Eu falo, irmãos, porque Jesus cuida de mim nos mínimos detalhes. Até os bicos que eu orei para Jesus, para eu fazer o trabalho, o Senhor me revelou eu trabalhando. E o Senhor tem usado pessoas de uma boa condição para até pagar meio período, uma diária boa. Jesus, irmãos, cuida da gente nos mínimos detalhes. O problema, sabe o que é nós? Que queremos mandar em Jesus, queremos controlar a eternidade, queremos controlar o poder de Deus, a mão de Deus. Ninguém controla, a mão de Deus é onipotente. Lá vai Zacarias se apresentar no templo. Chega Zacarias. De repente a Bíblia vai nos dizer que um anjo chamado Gabriel vem dos céus e chama Zacarias. Zacarias. O interessante porque o anjo Gabriel, irmãos, ele era só enviado da parte de Deus para coisas especiais. Lembra de Daniel quando estava orando? Quem foi em prol de Daniel para trazer resposta de oração? Gabriel. Gabriel foi travado em guerra espiritual por principados e potestades. Aí Deus manda Miguel. Aí, depois que acontece a guerra espiritual, Gabriel continua a descer na dimensão da terra e traz resposta de oração para Daniel. Depois, o anjo Gabriel volta para Deus. O interessante é para você entender, meus irmãos, que muitas das vezes as nossas orações estão acontecendo em volta uma guerra espiritual, uma guerra, uma atmosfera que os teus olhos naturais não vê. Por isso que muitas das vezes, como o Jefferson aqui contou, às vezes o diabo está usando as pessoas para te apunalar, para te entristecer, para te angustiar, para apertar o teu coração. E devemos estar atentos. Às vezes a tua oração demora a ser respondida e você está, Pai, mas eu ando na palavra, eu obedeço, eu vou nos cultos, eu sirvo na tua casa. E às vezes, irmãos, está acontecendo uma guerra espiritual lá em cima e você não está entendendo. Aí você, irmãos, como amigo e filho de Deus, fala, Pai, me revela o que está acontecendo. O anjo Gabriel, irmão, traz uma resposta de Deus para mudar a história de Zacarias e de Isabel. Agora pensa, uma mulher bem velhinha. E Deus traz em meu coração, no meio desse termão, é o quê? O que Deus fez na vida de Isabel é o que Deus fez na esposa de Abraão. Só Deus pode fazer a mesma coisa em tempos diferentes. Você entendeu? Só Deus pode fazer a mesma coisa em tempos diferentes. Fez no século passado, Ele pode fazer hoje. O que fez na vida de Sara, fez na vida de Isabel. Sara era estéril. Sara estava velhinha. Abraão queria, recebeu a promessa. Deus foi tão poderoso que entrou na fisiologia dos dois. Assim como entrou na fisiologia de Zacarias e de Isabel. Você não está podendo ter filho, mas eu que fiz o homem. Assim Deus fala, eu que fiz o homem. O que é isso para mim? A promessa ali foi liberada para Zacarias e Isabel. Falou, olha, vocês vão ter um filho e ele será grande. Ele não beberá vinho, nem bebida forte. Deus separa João ou Batista. Presta atenção que na lei judaica, para o nazireu, era o nazireu que se separava. No caso de João ou Batista, foi Deus que o separou. Agora presta atenção para você ir embora com esta bênção. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele faz grande, não faz pequeno. Para de querer coisas pequenas. Não fale, irmãos, de ambição. Eu estou falando assim, porque às vezes nós estamos esperando, ou às vezes queremos que aconteçam as coisas na nossa vida particular todos os dias. Agora eu quero trazer na tua lembrança algo que Deus já falou muito no teu coração. Talvez Deus falou de uma forma individual sobre promessa. Aqui, se não tem alguém que tem promessa de uma forma particular, eu quero te lembrar em tua memória algumas promessas bíblicas dos céus ou da terra. Por exemplo, promessas, irmãos, são divididas. E muitas das vezes as pessoas, quando vão pregar sobre promessa, não sabem extrair o poder que tem a palavra promessa.
Nós temos promessa em 1 Coríntios capítulo 15 sobre arrebatamento. São promessa coletiva, coletivo para a igreja, para o povo de Deus. Temos promessa de ressurreição. Aqueles que dormem em Cristo Jesus será ressurreto e está com Cristo para sempre. Promessas do céu temos galardão. Aqueles que trabalham na obra do Senhor serão galardoados, serão, beneficiado por Deus. Temos promessas da ceia ou grande ceia naquele grande dia nos céus. Agora, promessas da terra coletiva. Temos, Jesus disse no Evangelho de João: olha, eu não vos deixarei só, mas eu enviarei outro Consolador. Jesus está dizendo: eu não envio para um, eu não envio para dois, eu não envio para três. A promessa não é para mim só, a promessa não é só para você só, é coletiva do Espírito Santo sobre a tua vida. Jesus disse também como promessa que aonde estiver um ou dois, ali ele estará presente também. Aonde estiver um crente ou um cristão, dois irmãos cultuando, adorando, Jesus estará presente neste meio. Há várias promessas dos céus que se concretizam na terra, e várias promessas dos céus que se concretizam no céu, ou vai se concretizar no céu. Agora eu quero trazer em tua memória promessa particular, aquela que Deus já fez para você. Lembro-me quando eu cheguei lá em Buriticupu, no interior do Maranhão. Falei para o pastor, preguei 2 vezes em Buriti e preguei 2 vezes em São Luís, pela misericórdia do Senhor. Irmão, não saí daqui com agenda, mas tudo que foi orado na semana de oração aconteceu. Fui como um missionário, preguei dentro do ônibus, preguei lá, preguei em São Luís. A glória de Deus, irmão, foi tão grande na capital. Quando o pastor me recebeu, falou: Luan, sobe aqui no altar, porque eu quero receber desta unção. Os irmãos foram impactados, não por minha oratória, pela minha palavra, mas pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque aonde tem um ambiente, onde tem Jesus, aonde tem palavra, aonde tem vida, aonde tem pastor e pastora de verdade, irmãos, ninguém fica enganado, ninguém fica confundido, ninguém fica com sede, porque aqui tem irmãos que buscam, porque aqui tem irmãos que oram. E assim, irmãos, continuando, chega lá na segunda ministração, Deus usou uma pastora para me lembrar a uma promessa particular. Quando eu cheguei aqui de volta, há 7 anos atrás, Deus tinha me falado assim: filho, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e tu irás pregar sobre todas as nações da terra. Deus falou isso em meu coração. O único que eu posso fazer, irmãos, é guardar no fundo do coração. E dentro dessa trajetória do nascimento, da gestação, da promessa, irmãos, o que eu tenho que fazer é aguentar o que Deus tem para liberar e concretizar. Chegando lá, Deus usando ela, falou: meu filho, eu vejo terras novas debaixo dos teus pés. Lembrando-me, Deus estava me lembrando o que Ele me chamou. Preste bem atenção, que Deus trouxe para mim de uma forma particular: ministério, algo espiritual. Talvez Deus prometeu para você algo financeiro, algo familiar, algo social, algo ministerial. Não interessa. O que interessa é quem prometeu, quem liberou, quem deixou o decreto para você tomar posse e viver ele. Glória a Deus. Irmãos, é interessante que quando a gente tomamos algo da parte de Deus, é que nem, vamos dizer, a gestação, é processos de dores. Tive a oportunidade de acompanhar a gestação do meu filho bem de perto. Tive que brigar em lábios, lógico, até com a doutora da maternidade, porque o diabo não queria que meu filho nascesse, e foi um pé de guerra. E se não fosse o pé de guerra e nós ganhando, Asaf não estava aí glorificando a Deus. E a gestação, irmãos, é algo doloroso.
Gestação de risco nem se fala, assim é a promessa. Quando Deus libera algo para você de uma forma particular, irmão, não fique sentado esperando acontecer. Não fique, irmãos. É interessante, pastor, porque quantas vezes a gente se decepcionamos ou entristecemos, o que Deus promete não chega. Se uma gestação dura 9 meses, o filho não nasce antes, Deus trazendo simbolismo aqui para nós, por que é que você não pode esperar? Vai crescendo, vai gerando, vai criando ossos, fortaleza, vai criando vida, vai criando fôlego, vai criando espírito, vai criando a pele, vai criando estevão. Tudo que Deus promete para você, irmãos, não é para ninguém tomar e nem o diabo tomar, não. É por isso que as coisas para nós é mais difícil, é mais doloroso, é mais sofrido, porque quando se concretiza, porque quando está na nossa mão, nós temos o prazer e glorificar Deus. Pai, eu te engrandeço, porque o Senhor promete e o Senhor cumpre. Tudo, irmãos, há tempo e processo. E, irmãos, você acha que, no ponto de vista, olhando para mim, e eu gosto muito, eu amo os irmãos também, e vejo que os irmãos têm um carinho grande por minha vida, mas o que eu sofri, irmãos, pelo que Deus já me prometeu, não é pouco. Voltando, quando o Senhor há 7 anos tinha me falado, me trouxe de volta para Senador Canedo, a minha vida foi dividida, já estou terminando, em São Paulo, Maranhão e Goiás. Irmãos, não tive a oportunidade de crescer com pai e mãe dentro de casa. Eu fui gerado, irmãos, infelizmente, de uma situação de traição. Meu pai já era casado quando conheceu minha mãe lá na praia, em São Luís do Maranhão. E assim, irmãos, foi a minha vida. Eu quero trazer em tua memória que, às vezes, as situações contraditórias, e Jesus diz que ele pega o que não são para confundir os que são. Ele pega os tortos, os doentes, os fracos, tudo aquilo que parece que é imprestável para você, para a humanidade, para a sociedade. Jesus, irmão, o carpinteiro do céu, ele transforma numa obra-prima. Então minha vida, irmão, foi crescendo com muita insatisfação, sem a presença do pai direito, sem a presença da mãe. Vivia para lá, vivia para cá, com o pai, com a mãe. Mas louva a Deus, por isso que eu amo muito os meus avós, porque meu avô era pastor, e como pastor, minha avó é missionária, e me ensinou, me conduziu na presença de Jesus. Me apresentou na igreja quando eu tinha, aos 8º dias de idade. Aceitei Jesus em São Paulo com 13 anos de idade. Então, irmãos, quando, voltando aqui depois de um tempo, nos 7 anos, quando Deus usou uma pessoa e falou, aqui vai ser a tua faculdade. O meu maior sonho, minha maior vontade era de voltar para São Luís. Tinha dias que eu chorava, querendo estar com minha avó, com meu avô, fazendo a obra. Lá, irmãos, eu tinha tudo para crescer. Tinha ministério, tinha pessoas que gostavam de mim, tinha um campo grande, tem um campo grande. Tinha tudo, mas Deus não. Deus muda a rota, Deus muda a trajetória. Às vezes você não entende, por isso que eu falo, irmãos, valorize o tempo que você está nessa congregação maravilhosa, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu tive muitas experiências em congregações, mas foi para o meu crescimento, para poder desenvolver de uma forma ministerial. E hoje ter alguma oportunidade para ensinar e compartilhar alguma coisa possível. Então, irmão, passei situações difíceis, perseguições, invejas, calúnias e tudo mais. Eu falo do meu ponto de vista ministerial, irmão, porque o pecado que nós praticamos, nós sofremos pecados que nós praticamos. Não estou aqui justificando os meus erros, mas tudo há um processo, há uma ardência, o fogo arde. Mas, irmãos, todas as vezes que eu estava pensando em desistir, em voltar para trás, vinha o Espírito Santo e falava no meu coração, continua, levanta. O Espírito Santo me consolava, o Espírito Santo me consolava nas madrugadas de choro, o Espírito Santo me dava alegria pela solidão que estava em minha volta.
Porque Jesus, irmãos, quando separa alguém, escolhe alguém, chama alguém para algo particular, tenha certeza que Ele é contigo todos os dias. Não pense que Deus está te abandonando, está te desprezando. Tudo é um processo. Vocês jovens, passei processo dentro de casa como jovem. Eu olhava meu pai endemoniado, os olhos pretos. Ali eu comecei a ter discernimento. Eu odiava ir para casa, eu queria ficar na igreja, mas não queria voltar para casa quando a época que eu morava com meu pai. Porque era guerra espiritual, irmão, era grande a fúria do inimigo. Só para fechar. Quando o Senhor fala contigo e libera algo, você só tem que guardar no teu coração. Só tem que perseverar. E se não cumprir, irmãos, sabe o que é que não resta? Promessa do céu, arrebatamento. Ressurreição, se tu fale antes. Mas Jesus, irmãos, nunca deixou de cumprir algo. Quem está na posição, quem está na obediência, quem está no centro da vontade. Aleluia. Então fica esta palavra no teu coração. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. A salva de palmas para nosso Deus.